Olá! Um dos maiores problemas da sociedade contemporânea tem sido a crescente produção de lixo urbano, que vem afetando tanto os países industrializados como principalmente aqueles em desenvolvimento. Este é o ponto de partida da obra Gerenciamento do Lixo Urbano. Em sintonia com o terceiro Simpósio Internacional de Teologia e Ciências da Religião, que começou ontem na PUC Minas, vamos tratar o tema Educação Sanitária e Ambiental com o engenheiro e sanitarista ambiental João Tinoco Pereira Neto. Está começando o Religare aqui pela TV Horizonte, uma emissora da rede Catedral de Comunicação. João, então que bom você ter vindo, sobretudo nesses dias em que acontece na PUC Minas o simpósio sobre religião e consciência planetária e também nesse boom aí que envolve um tema grave de saúde pública que é a gripe suína, não? É. Seja bem-vindo ao Religare. O prazer é todo meu. Você pode participar também do nosso programa. Envie a sua opinião, sugestões de temas, basta acessar o nosso site www.pucminas.br/ppgcr. João, sua pesquisa como engenheiro sanitarista e ambiental, ela trouxe, por exemplo, nesse último livro, um dos seus livros, uma pesquisa sobre a produção do lixo urbano. Como que essa montanha de lixo chegou no ponto que chegou nas sociedades contemporâneas? Por que as sociedades contemporâneas produzem tanto lixo? Primeiro, é uma falta de conscientização, né, da gravidade que o lixo traz. Parece que o mundo faz questão de ignorar os malefícios que a produção do lixo traz. Segundo, é o próprio modelo de desenvolvimento econômico, que globalmente ele não segue nenhum paradigma, ele não segue regras. Os países fazem exatamente o que querem com o lixo. E o desenvolvimento tecnológico desagregado de uma consciência de desenvolvimento sustentável nos leva a produzir bens de consumo ao bel prazer de qualquer indústria com baixa vida útil. Então, esses bens de consumo são utilizados e descartados para facilitar a vida de uma sociedade contemporânea que exige produtos de tudo rápido e tudo descartável. Com isso, aumenta muito o percentual do lixo. Para você ter uma ideia, logo que eu cheguei do doutorado, fiz uma pesquisa em Belo Horizonte, uns 15 anos atrás. Belo Horizonte produzia qualquer coisa em torno de 525 gramas de lixo por habitante por dia. Pouco mais do que meio quilo de lixo. Há 10 anos eu repeti essa pesquisa, já estava 980, quase 1 quilo de lixo por habitante por dia em Belo Horizonte. Hoje já deve estar em torno disso em algumas localidades de Belo Horizonte, mais do que 1 quilo de lixo por habitante dia. Agora você vê uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes aí só na zona central, é complicado demais você ter uma grande monta de lixo sem um tratamento adequado. E, em geral, que tipo de lixo é produzido? Eu trabalho especificamente com lixo urbano. O lixo urbano ele compreende o lixo domiciliar, produzido nos nossos domicílios, casas, o lixo comercial e o lixo de fontes públicas, né? Parques, jardins, playgrounds. Esse é que a gente denomina de lixo urbano. Mas há uma produção muito grande de lixo hospitalar, que é um lixo que já tem uma característica especial devido à sua periculosidade. Tem um lixo industrial, que cada um tem um tratamento específico. Isso só vai complicando. Porque o país, até hoje, ele ainda não tem uma política. Um país que está aí cotado como a 8ª entre a 12ª economia do mundo, não tem uma política definida sobre como tratar os resíduos, dado aos vários problemas que ele causa para a saúde da população, para o meio ambiente e etc. Pois é, pegando esse último tópico, né? Qual que é a relação entre essa produção de lixo e o meio ambiente? A saúde pública? Veja bem, com o meio ambiente, a coisa é bastante complicada, porque nós estamos num país com uma produção de lixo onde o per capita vem crescendo. A partir do momento que se melhora o poderio econômico de uma população, essa população começa a adquirir mais bens de consumo. Então, se você imaginar uma pessoa, classe média, que vai no supermercado, a quantidade de latas e embalagens que traz, que são tudo descartáveis, né? Muito bem, essa média está dando no Brasil em torno de 750 gramas por habitante dia hoje, em qualquer cidade média, de médio porte brasileiro, é a média. Há cidades com muito maior produção do que essa. Então, essa quantidade de lixo, ele traz em torno de 60% de resíduos orgânicos,
putrescíveis, restos de frutas, alimentos, legumes. E aí vem uma condicionante um pouco perigoso que eu queria fazer um parêntese. Como nós temos uma população muito pobre, em torno de 50 milhões de pessoas e estão aí abaixo da linha de pobreza, são pessoas que não têm acesso garantido à escola, a casas, são pessoas que não têm acesso à assistência médica, a hospitais. Então nós temos muitos doentes em casa, que produzem os famosos fômites, materiais que foram utilizados por eles, secreções e de todo tipo, enfim, micro-organismos patogênicos saindo dessas pessoas que estão doentes em casa. Como a produção de 60% de matéria orgânica, que é resto de frutas, legumes, carnes, vísceras e qualquer pequeno animal morto se bota tudo no lixo, tudo se compõe um bolo de matéria orgânica heterogênea que vai servir de habitat, de ambiente para muitos desses micro-organismos se proliferarem. Ora, esse lixo é colocado nos chamados depósitos a céu aberto, onde não recebe uma oxigenação. Não recebendo oxigênio, ele fica anaeróbico, quer dizer, sem oxigênio, anaeróbico. Ficando anaeróbico, ele vai produzir duas coisas básicas. Líquido, que é um líquido altamente poluente, e gás. Esse líquido poluente polui o solo e os aquíferos, a água subterrânea, e de uma forma irreversível. Poluir a água subterrânea não tem como despoluir. Ele escorre pela superfície do solo, vai poluir rios e lagos. E esse gás produzido, gás biológico, onde 60% a 70% é metano, que já traz uma outra consequência séria, que é aquecimento global. Se fala do CO2, mas o metano é 23 mais potente para problema de efeito estufa do que o CO2, ele vai poluir o ar. Então você tem aí a poluição do solo, a poluição das águas de superfície subterrânea e a poluição do ar. Ou seja, um completo caos ambiental. Sem dúvida. Levado a isso, você falou da questão sanitária, ele se constitui também num habitat, num ambiente propício à proliferação de chamados vetores biológicos, mosca, mosquito, barata, rato, que cresce aí a seu bel prazer. Uma mosca, para você ter ideia, ela vive em média de 4 meses, tem uma postura a cada 4 dias, produzindo de 100 a 150 ovos a 4 dias. Cada 4 dias e vive 4 meses. E essa mosca produz média de 25 doenças. Isso num contexto de pobreza, como a gente tem em muitas cidades, até em Minas Gerais, imagina no norte do Brasil, existem muitas crianças desnutridas e pessoas desnutridas e doentes, que são suscetíveis a essas doenças. Então você tem um caso de poluição ambiental séria e um problema de saúde pública, porque esses vetores do lixo saem voando. Uma mosca voa 12 km por dia e pode adquirir pegar uma doença com baixo índice de nutrição e levar à morte. Então tem crianças morrendo, como preconiza a Organização Mundial de Saúde, que morre a cada 5 anos, média de 4 a 5 milhões de crianças em países em desenvolvimento, igual ao Brasil e outros, só devido ao lixo. Então, é uma falta de consciência, mas, acima de tudo, é uma perversidade. Sim. Porque crianças e pessoas idosas estão pagando com a vida por falta do tratamento do lixo. Em que lugar estaria o Brasil em relação à responsabilidade das autoridades governamentais em relação ao tratamento do lixo, em comparação com outros países? Eu diria num lugar muito interessante, 20 anos atrasado do que tem acontecido em termos de tecnologia, que preconizam normas e modelos simples, como aterro sanitário, por exemplo, para se fazer um aterro sanitário, né? Que não agrida tanto o meio ambiente. Estamos 20 anos atrasados. Pra você ter ideia, 80% do lixo desse país vai para lixão, vai para despejo a céu aberto. Isso é uma inconsequência, isso é uma falta de critério, uma falta de padrões mínimos de entendimento do que é política pública. Sim, agora você falou tanto do meio ambiente quanto a questão da saúde. Em relação a doenças especificamente, né? Falou que pode produzir muitas doenças, uma mosca pode produzir até 25 doenças, mas isso. Qual é a maior incidência, né, que nós poderíamos retirar dela? Eu falei da mosca, mas tem mosquitos, ratos, baratas e animais, urubu. Então você tem toxoplasmose, giardíase, salmonelose, dengue, porque muitos mosquitos têm ciclo evolutivo no lixo, porque tem pneus, latas e panelas e qualquer material que possa acumular água, ali tem um ciclo evolutivo da parte de mosquito. A Organização Mundial de Saúde preconiza que cada cidade que não tem tratamento de lixo vão ter média de 7 a 8 ratos por habitante. Então, se você mora num país onde 80% do lixo não tem tratamento,
Você vê a quantidade de rato que tem, que pode causar doenças sérias, como peste bubônica e outras doenças perigosas. A nossa sorte é que ainda não tivemos um problema de contaminação sério nesse país, porque o controle sanitário em algumas cidades deixa muito a desejar. Sim. Bem, nós estamos aqui no Religare de hoje falando sobre educação sanitária, um pouco como eco do terceiro Simpósio Internacional de Teologia e Ciência da Religião da PUC Minas, que discute o tema religião e consciência planetária. Nós estamos aqui com engenheiro, sanitarista, ambientalista, né? Ou engenheiro sanitário ambiental, melhor como nós deveríamos falar, e uma coisa que eu não disse no início do programa, que ele é também pastor na Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Nós vamos fazer uma breve pausa e voltaremos daqui a pouco após o intervalo. Até já. No Religare de hoje, estamos falando sobre educação sanitária. Esta semana está acontecendo na PUC Minas o terceiro Simpósio Internacional de Teologia e Ciências da Religião, que discute o tema consciência planetária e religião. Aqui no estúdio temos a presença do engenheiro, sanitarista ambiental, pastor na Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, João Tinoco Pereira Neto. Você também pode participar do nosso programa. Envie a sua opinião ou sugestão de temas. Basta acessar o nosso site www.pucminas.br/ppgcr. Bem, quando nós falamos em lixo, algo já foi comentado no primeiro bloco, nós precisamos falar do modelo econômico que subjaz essa imensa produção de lixo, né? O que é que está por detrás nesse sentido? Por detrás do modelo econômico está simplesmente o poder econômico, uma especulação de produção a qualquer custo, sem nenhuma preocupação com sustentabilidade. Então, daí se produz o que quer, com baixa vida útil, onde se tem essa grande quantidade de lixo. Agora, por detrás dessa questão econômica, tem dois viés interessantes. O primeiro viés é que você explora recursos naturais para produzir bens de consumo, né? Isso traz um desperdício de energia, isso já traz impacto nessa exploração, traz impacto no transporte, impacto no processamento. Por exemplo, uma lata de alumínio você tira bauxita, que são grandes escavações de solo transportado para uma determinada indústria, que vai gastar grande quantidade de energia e produzir resíduos que são difíceis de ser tratados. São barragens com lamas vermelhas, aí, com várias substâncias químicas e tóxicas. Então, tem esse aspecto econômico da exploração e da falta da reciclagem para minimizar esse custo. Porque você reciclando, você evita de explorar recursos naturais e você economiza energia, você gera emprego e você cria uma matriz mais favorável à questão ambiental. Ou seja, do ponto de vista político e econômico, é possível, inclusive, produzir riqueza com o lixo. Sem dúvida alguma. Pode produzir riqueza porque você vai gerar emprego para as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão hoje marginalizadas pela sociedade trabalhando na catação de lixo. Você vai aquecer a economia da região, você pode desenvolver uma agricultura de baixo custo, que você vai produzir com a parte orgânica, um fertilizante orgânico. Você pode ter pequenas indústrias artesanais reciclando vidro, metais, plásticos. Por exemplo, as cadeias. Eu tinha vontade de fazer um projeto nesse país, onde as cadeias pudessem ser centro de reciclagem de lixo, onde os presos pudessem sustentar suas famílias, trabalhando numa linha de triagem e produzindo matéria-prima para mandar para a indústria. As latinhas de alumínio, o plástico já processado em pellets para vir para a indústria, papelão prensado para produzir papel na própria cadeia, ter uma fábrica de papelão, que é uma coisa muito simples de ser feita. Ou seja, nós teríamos centros prisionais produtivos, onde a pessoa estaria integrada na sociedade, pagando sua pena pelo que fez, mas com dignidade. Alguns setores da indústria já se despertaram para essa cultura da reciclagem? Estão aí produzindo riqueza já com essa política? Já alguns setores já fazem isso porque sabem que tem ganhos. Inclusive, Belo Horizonte saiu na frente há muito tempo com uma cadeia de resíduos, onde você produzia um resíduo, você anunciava isso, que é resíduo para você, por exemplo, a parra de alumínio, pode ser matéria-prima para quem faz canecos de alumínio, por exemplo.
Então havia aí uma associação que cuidava de uma chamada Bolsa de Resíduos. Isso não vem funcionando mais a contento, mas é uma saída. Agora, muitas indústrias já fazem isso. Existem algumas indústrias, mas são coisas pontuais, que funcionam ecologicamente correto, reutilizando todos os seus resíduos. Agora, infelizmente, não sei se você estaria de acordo com isso, parece que na ponta, não é, aquele que é, por exemplo, catador, Sim. catador de papel, catador de material reciclável, ele fica lá na ponta e é o menos beneficiado por isso. Não é? Essas políticas poderiam envolver, inclusive, e resgatar, não é, a dignidade de trabalhador a essas pessoas? Uma pergunta muito interessante e inteligente. Eu participo de alguns congressos internacionais e o Brasil está cotado entre os dos maiores recicladores. Olha só a incoerência. O Brasil é um dos maiores recicladores de papel, papelão e alumínio, mas está desponta com qualquer outro país, está na ponta, né? Então, quando eu vou em algum congresso, as pessoas vêm até me congratular que eu pertencer a um engenheiro ambiental com doutorado na área de resíduo e vim de um país que a gente recicla bastante. Eu explico para eles que isso não vem de uma política pública, isso não vem de nenhuma noção de uma diretriz de governo federal, nem estadual, nem municipal. Isso é a pobreza que, por si só, para sobreviver, vai para os bolsões de lixo e cata. Especuladores compram isso e levam para as indústrias. Por exemplo, ele compra o papel aí a cerca de R$60 a toneladas. Isso acontecia em Viçosa. Ponte Nova tem uma indústria de papel, papelão, ele chega lá e vende por 120. Então ele só tem um transporte de 45 quilômetros, ganha 100% do que ele compra. Então é um comércio que o município, o governo, devia despertar e organizar. Existem ONGs, entidades não governamentais, se estruturando e organizando e já beneficiando socialmente várias famílias que participam disso. Mas pode ser um movimento de igrejas, de indústrias, né, de empresas que possam estar reciclando esse lixo. Sim, e esse é um bom momento para fazer o link, né? Escolas, organizações não governamentais, movimentos religiosos. Justamente. Qual é o papel que cada um desses grupos pode exercer nessa nova cultura? Bem, dentro da questão religiosa, existe um link muito forte, né? Até interessante ver nosso programa, né? Conhecimento e religião. A ciência de gerenciamento do lixo está totalmente ligada a alguns preceitos religiosos. Em Gênesis 1, capítulo 1, logo o primeiro mandato que Deus dá ao homem, diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança e tenha ele domínio sobre o meio ambiente, sobre a natureza criada. Ali Deus está botando o homem como um co-administrador, né? O livro de Levítico, ele vai dar todas as diretrizes de saúde pública, que a gente devia seguir até hoje. Deus dá para o homem daquela época. E lá está toda uma diretriz de como cuidar do lixo. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 12, tem um capítulo que Deus diz lá, limpeza do acampamento. Deus está preocupado com a limpeza. E Deus diz assim, no versículo 12, entre as tuas armas, quando forem para a guerra, terás uma pá. Ao sentir necessidades, e sai do acampamento, volvendo, enterra o que defecaste. Quer dizer, manda enterrar matéria orgânica, porque se não enterrar matéria orgânica, fezes, pode ter, como matéria orgânica que é, atrair vetores, e se tiver alguma fezes de alguém contaminado, pode contaminar todo o exército que tivesse acampado. Então Deus já dá uma diretriz fabulosa sobre cuidado da matéria orgânica, cuidado do lixo. Tem outro trecho no Novo Testamento que eu acho muito interessante, quando Jesus faz a multiplicação dos pães. João cita um detalhe que nenhum outro cita, ali eu acho que no João 6,12, ele fala assim, e recolhei as sobras para que nada se perca. Ali Jesus está apontando contra o desperdício. Recolhei sobras, e alguns teólogos falam que são sobejos mesmo, sobras dos alimentos, porque foi feito alimento em quantidade, pedaços de pão e espinha de peixe, cabeça de peixe que ninguém compra, sobra que está se referindo a resíduos, que não podia ficar espalhado naquela área onde tinha média de 15 mil pessoas, que o texto fala 5 mil homens. Então seria uma grande quantidade de resíduo que causaria um impacto ambiental. Recolhei para que nada se perca, contra o desperdício. E você começou seu programa de uma forma bastante competente, dizendo que é um dos maiores problemas da sociedade moderna. Deus apontou, Jesus ratificou, é um dos maiores problemas da sociedade moderna não saber o que faz com lixo. Nova York produz mais de 3 quilos de lixo por habitante dia, não tem área. Japão está criando ilhas nos oceanos para enterrar lixo. Que consequências vai ter no futuro? A maior solução que o país está dando é aterro, enterrar o lixo, fazer buraco, bota o lixo, bota uma camada de terra. Ou seja, são bombas relógio para daqui a próximos 50 anos, produzindo gás metano,
que traz efeito estufa, que todo mundo sabe a consequência, né? E produzindo também as águas, como você explicou no primeiro bloco. Contaminação de água, contaminação do solo. E nas escolas, o que ainda pode ser feito que ainda não despertou, não é suficiente? Outra pergunta muito interessante que você faz, Flávio, é que isso devia ser uma normativa do MEC, do Ministério de Educação e Cultura, determinando que a educação ambiental fosse uma disciplina regular, assim como religião, ciência da religião, enfim, fosse uma disciplina regular, a parte de ciência ambiental, a parte de conhecimento ambiental. E aí a criança já seria doutrinada em saber que o lixo faz parte da vida dela e que ele deve ao menos separar em lixo seco e lixo úmido. Lixo úmido vai para a produção de gás, ou para o aterro, ou para a produção de energia, que ele pode produzir energia, ou fertilizante orgânico, e o seco direto para a indústria, plástico, papel, papelão, vidro e metais, e gerar emprego, e gerar renda, e você cresce com uma população consciente ecologicamente. E se eu me lembro bem, esse último livro que ficou aqui durante toda a nossa entrevista um excelente material didático para orientar nessa temática, né? Ele orienta, ele diz como montar uma coleta seletiva, ele orienta como planejar uma usina de reciclagem e compostagem, como fazer uma cooperativa de catadores, ele dá uma orientação sobre isso. E, bem, esse livro não está no circuito comercial das livrarias, ele está disponibilizado na editora da Universidade Federal de Viçosa. Isso mesmo. A editora tem os direitos autorais, eu como professor da universidade cedi todos os direitos para eles, é só fazer o pedido, é muito barato, isso aí eles não vendem a preço de custo. Tinoco, prazer enorme conversar com você, obrigado pelos esclarecimentos. Bem, chegamos ao fim de um programa, hoje conversamos com o engenheiro, sanitarista, ambiental, pastor na Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, João Tinoco Neto. Nós conversamos sobre educação sanitária, um pouco o eco do simpósio que acontece na PUC sobre religião e consciência planetária. Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em ciência da religião, oferecido agora pelo PREPES. O curso será em 3 módulos, oferecidos nos períodos de férias, julho, janeiro e julho do próximo ano. Participe, informe-se pelo site www.pucminas.br/ppgcr. Nos encontramos na próxima semana, um abraço cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.